A opinião dos nossos convidados é de inteira responsabilidade deles e não corresponde necessariamente à linha editorial da Brasil Central. Olá para você que está aí nos acompanhando, eu quero agradecer o carinho da sua audiência. Você que nos assiste pelo nosso canal do YouTube, muito obrigada. Você que nos acompanha pela TV Brasil Central, muito obrigada. E nós temos aí assuntos polêmicos mais uma vez. Com o tema central, eleições, né? Não podia deixar de ser. E nós vamos agora conhecer os principais destaques do nosso programa. Sem Marçal, Nunes e Boulos vão disputar segundo turno em São Paulo. Essa boa avaliação de governo é algo que eu tenho muito orgulho de ser chamado em cantos da cidade de prefeito do povo. Nós vamos ganhar essa eleição e nós vamos, a partir de 1º de janeiro do ano que vem, governar para toda a cidade de São Paulo. Confira a reação de Bolsonaro ao saber de derrota de Marçal em São Paulo. E vai ser disputado, então, o voto do Marçal, que não vai entender. Volta para nós, com toda certeza. Logo após o primeiro turno, Tabata anuncia apoio a Boulos contra Nunes em São Paulo. Pablo Marçal pode ser preso após laudo falso contra Boulos? Filhos de Bolsonaro, sobrinho neto de Dilma, veja os chamados Nepo Babies eleitos. Carmen Lúcia lamenta a falta de mulheres entre eleitos nas capitais. Que nós sejamos tão poucas ainda no cenário da participação política. Veja também, PL fica em primeiro lugar em votos para prefeito, com 15,7 milhões. Confira detalhes à nossa pergunta do dia. Muito bem, e você pode participar pelo nosso chat do YouTube, nós aguardamos inclusive a sua participação. Olha, aqui representando a ala progressista, nós temos o professor José Elias. Professor, seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite, também dar um bom dia para o Dr. Moisés Marcioni e aos telespectadores. É sempre legal vir aqui bater um papo, né? Eu me divirto aqui. O professor é professor do IFG, mestre em ciência política e doutor em sociologia. E aqui representando a ala conservadora, mas ele se diz do centro-direita, né? Sim. Doutor Moisés Marcioni, ele que é advogado e neurocientista. Muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Aline. É um prazer estar com vocês aqui, telespectadores, com meu colega professor José Elias. E com certeza você terá esclarecimentos bem interessantes sobre o que tem acontecido no cenário político. Vem conosco. Olha, e antes de informar para vocês sobre a nossa pergunta do dia, eu quero saber a sua opinião. Você participou dessas eleições? Você fez questão de exercer a democracia, o seu papel, né, de liberdade de escolha? Você foi lá e fez? E qual que é a sua avaliação geral? Né? Qual a sua opinião sobre essas eleições? O PT elegeu 248 prefeitos nas mais de 5 mil cidades brasileiras no primeiro turno. O PL teve desempenho melhor que o PT nessas eleições. O partido emplacou 512 prefeitos, mas foram os partidos do Centrão que juntos conquistaram mais da metade das prefeituras do país. Nós vamos conferir os detalhes na nossa pergunta do dia. O presidente Lula e o ex-presidente Bolsonaro terão embates diretos e disputas terceirizadas no segundo turno das eleições de 2024. Como principais lideranças políticas do país, os dois medirão força novamente no último domingo de outubro, dia 27, em 15 capitais brasileiras. No primeiro turno, nas capitais, 11 prefeitos foram eleitos, 5 nomes apoiados pelo ex-presidente contra 2 do petista. O PSD, o MDB, o PP e o União Brasil, que compõem o Centrão, dominaram as eleições municipais, conquistando juntos mais da metade das prefeituras do país. O PL e o Republicanos tiveram os maiores crescimentos e ficaram em 5º e 6º. O PT também cresceu, mas terminou em 9º. O PT elegeu 248 prefeitos nas mais de 5 mil cidades brasileiras no primeiro turno. O resultado é melhor que o obtido pela legenda no primeiro turno de 2020, quando foram 182, e animou o partido que pretendia melhorar a representatividade do país durante o governo do petista. A legenda, porém, não conquistou nenhuma capital e só obteve o comando de 2 grandes cidades, com mais de 200 mil eleitores.
O PL saltou de 4,7 milhões de votos para prefeito em 2020 para 15,7 milhões em 2024. Foi um crescimento percentual de 236,2%. Agora, o partido lidera a tabela de mais apoios recebidos para seus candidatos a comandar os executivos municipais. Na sequência, vem o PSD, com 14,5 milhões de votos para prefeito em 2024, um crescimento de 36,7% sobre 2020. O terceiro colocado no ranking é o MDB, que teve 14,4 milhões de votos e cresceu 32,5%. Já o PT do presidente Lula ficou no sexto lugar do ranking, com 8,9 milhões de votos, um crescimento de 28,2%. O PSDB teve 10,6 milhões de votos em 2020 e continuou em 2024 sua trajetória de perda de representatividade. Diante desta polêmica, polarização nas eleições, qual lado pesou mais? Muito bem, pessoal. Só fazendo uma correção quanto à pergunta do dia, o VT que passou agora, o PL do ex-presidente Bolsonaro ficou em sexta colocação, né? Vamos começar essa rodada com o professor José Elias. Professor, a polarização existiu, a gente pôde perceber que foi bem polarizada aí as eleições. Quem ganhou? Primeira coisa, eu fico pensando, eu até conversei aqui em off com vocês, porque quando a gente fala polarização, a gente pressupõe que existem dois polos de igual força em espectros ideológicos distintos. Eu não acredito muito na ideia da polarização no Brasil. Eu estou muito em linha com o que a análise da ciência política, inclusive debatido no último Congresso da Ciência Política Brasileiro, tá? Nós tivemos uma discussão grande lá, os principais do Brasil, e a ideia da polarização é muito perigosa, porque ela pressupõe que, por exemplo, existem espectros políticos que são realmente muito antagônicos e que estão de lados opostos. Eu não vejo, por exemplo, uma extrema esquerda muito forte no Brasil. A extrema esquerda do Brasil ela é irrisória eleitoralmente. Quem é a extrema esquerda? PSTU, Partido Comunista Brasileiro, Partido da Causa Operária. Em compensação, nós temos um pensamento de extrema direita que ele é muito forte. Então, assim, não dá para falar que é polarizado, tá? Se alguém falar que o PT é um partido de extrema esquerda... Então, na sua análise, só seria polarizado se o PT fosse de extrema esquerda. Exato. O PT teria que ter feições de extrema esquerda. O PL seria de extrema direita. Alguns setores, sim. O partido em si, o PL em si, o PL enquanto partido, ele não tem organicidade, tudo bem? Ele tem quadros, onde alguns quadros são radicalizados, não todos. Isso é importante deixar claro. Mas, no geral, essa eleição mostrou uma coisa muito interessante. Mostrou o seguinte, que, independentemente do que aconteça no Brasil, nós temos muita dificuldade de qualificar o debate no sentido de deixá-lo mais orgânico de pautas efetivamente pragmáticas das reais demandas do Brasil. Resumindo, os que estão no poder, eles dão um jeito de se manter no poder. Tá? O Chico Oliveira, um grande sociólogo brasileiro, que foi professor da USP, inclusive, né? Francisco Oliveira, maravilhoso Francisco Oliveira, fundou o SEBRAP e ele perdeu o cargo dele da USP no AI-5, tá? No Institucional número 5, e ele falava sobre um termo chamado PMDBismo. O PMDBismo, que na época tinha a ver com o PMDB e que hoje se fala MDB, o que é essa ideia do MDBismo? E o Marcos Nobre escreveu, inclusive, um artigo recente, tá lá na Cielo, eu recomendo, sempre eu venho aqui, eu recomendo o artigo para as pessoas estudarem. O Brasil, independentemente dessas discussões que existem grupos político-partidários que eles se mantêm de forma hegemônica no Brasil. Para vocês terem uma ideia, essa última eleição mostrou claramente, a eleição de ontem, que os grupos partidários mais fortes, que tiveram mais prefeituras cacifadas, foram aqueles grupos partidários do chamado Centrão. Aqueles grupos partidários que são PSD, MDB, PP, União Brasil, são partidos que não estão ali para o debate ideológico, vamos dizer assim. Eles estão ali efetivamente para compor maiorias em prefeituras, para compor maiorias no Congresso Nacional, para disputar cargos em comissão, para disputar a maioria nas votações, para conseguir maiores emendas. Então, atualmente no Brasil, nós temos um presidencialismo que é de coalizão, ou seja, o presidente precisa governar, ele precisa do legislativo, e esse legislativo ele só autoriza o presidente por meio da barganha, por meio do orçamento secreto. Para resumir, essa eleição municipal,
vamos dizer, o pensamento de centro-direita venceu, foi mais majoritário que o pensamento em tese de esquerda. Mas, no geral mesmo, quem venceu foram esses partidos superfisiológicos que operam a máquina pública desde a redemocratização. É um grupo político de poder que serve a determinados interesses e que usa os seus partidos políticos para orquestrarem todo o dinamismo das máquinas políticas prefeitura fora. Ou seja, professor, enfim. eu preciso mesmo pedir uma tradução, porque foi tão técnica assim, sabe tudo? Resumindo, o Centrão ganhou a eleição. Como ele ganhou a eleição, ele vai ter mais poder de fogo para barganhar junto ao governo Lula, as negociações do Congresso. Ele vai ter mais poder de fogo para poder desembarcar do governo daqui a 2 anos. E ele vai ter mais poder de fogo para pressionar, inclusive, alas mais radicalizadas do bolsonarismo. Doutor Moisés Marcioni, o que pesou mais? Então, bem interessante o comentário do meu colega, bem teórico, bem como se diz, acadêmico. Mas deixa eu falar mais simples com você. O que ele quis dizer foi o seguinte: os partidos que concentram aquela base central, que ela não é fisiologicamente a direita nem a esquerda, acabou tendo preponderância. Nós temos cerca de 5.500 e poucos municípios. Se formos separar a questão do PL e do PT, você percebe que juntos eles não somam nem o que deu o PSD, que é o do Kassab. Então a somatória do PL juntamente com o PT não deu essa presença substancial que deveria haver esse antagonismo de fato. O que se percebe na realidade é que houve um enfraquecimento dos valores progressistas na maior parte do país. Percebemos isso claramente no Nordeste, onde nem mesmo o genro do Lula foi eleito, que ele conseguiu 3%. Você percebe o nível que está. Nem o Lula conseguiu fazer o seu genro. Por outro lado, nós observamos também no Nordeste que foi o estado, a região que mais alçou voos em relação ao PL, mais conseguiu prefeitos, mais conseguiu candidatos mais ideologicamente à direita. Então, nessa linha de pensamento, percebemos que foi muito mais interessante ao conservadorismo e à direita, ao aspecto ideológico mais desse lado. Entretanto, concordo com meu colega que o centro ganhou de lavada da direita e da esquerda, porque eles não têm uma linha muito clara na questão de valores, de conservadorismo, de progressismo. Eles não são claros em relação a isso. Eles vão de acordo com a maré, de acordo com os interesses, de acordo com os valores do partido e muitas vezes em defesa das empresas, em defesa de interesses já dos caciques políticos. Então, como consequência disso, naturalmente, hoje, o centro sai muito mais fortalecido, com muito mais poder de fogo, de fato, para competir aí e conseguir cargos estrategicamente posicionados dentro da máquina. Um exemplo disso que nós podemos ver hoje é que o candidato Mabel, ele é mais ao centro, diferentemente do candidato Fred, que ele é mais à direita. Então, naturalmente, aqui em Goiânia você evidencia esse aspecto. Assim como você percebe lá em São Paulo, que diferentemente daqui, tem mais uma esquerda radicalizada, que é o PSOL, que tem os valores um pouco mais arrojados no progressivo, enquanto tem o Nunes, que é mais ao centro, que apesar de ter sido abraçado pelo Bolsonaro, naturalmente ele não tem um posicionamento muito claro no aspecto da direita. Então, mas, considerando essa condição, percebe-se que o centro sai muito mais fortalecido nessa eleição. Então, os antagônicos aqui de hoje entraram num consenso de que na verdade, quem ganhou foi quem optou por não ir para um lado e nem para o outro, mas ficar realmente no centro. O Brasil ele é um país que não... Essa ideia de ter lado nos foi importada há pouco tempo, tá? O Brasil, se você pega as últimas pesquisas do Latinobarômetro, do perfil do que o brasileiro enxerga de democracia, nós temos muitas opiniões distintas que flertam com diferentes espectros. Nós não temos lados assim, sabe? O Brasil é muito... Mas essa tentativa de fazer com que haja essa distinção, ou seja, eu preciso enxergar um lado, é fundamental para você criar uma sensibilidade de massas.
Tá? Então você cria aquela sensibilidade que nós contra eles. Isso é estratégico da polícia. Isso está em Freud, na psicologia das massas e a ascensão do indivíduo. O Christian Dunker fala disso. Opa, peraí um pouquinho. Eu preciso de um grupo para me identificar. Então, eu sou do grupo verde e amarelo. Eu sou do grupo dos vermelhinhos. Aí você fica aquela, eu quero. Mas o brasileiro em si não tem muito isso. No geral, o que aconteceu? De novo, o que ganhou a eleição municipal foram aqueles que sempre ganham. Os grandes caciques, os donos de partido. Gilberto Kassab deve estar indo de uma ponta a outra. Esses caras, o MDB, que é um partido que sempre compõe governo, são partidos, gente, que eles não têm identidade partidária muito. Eles são partidos que eles são, na literatura, eles chamam de catch-all, né? Partidos que são usados para gerar representantes para ocupar o poder. De toda forma, o senhor concorda que a direita tem ganhado maior relevância do que a esquerda? Alguns pensam... não, sim. Numericamente falando, o discurso mais conservador, ele vem ganhando espaço não somente no Brasil. O discurso conservador ele vem ganhando espaço em importantes democracias do mundo. O problema e aí eu sempre deixo bem claro isso, esse pensamento conservador ele não é unificado. Esse pensamento conservador ele tem várias nuances. E alguns desses pensamentos conservadores flertam com o autoritarismo. Alguns desses pensamentos conservadores não é aquele pensamento conservador do sentido inglês, clássico. O Winston Churchill era conservador, mas ele não era um radical. Mas alguns desses setores conservadores do Brasil, eles tendem à radicalização. Isso é evidente. É assim, ninguém pode negar isso. Mas é pouco, viu, gente? Aí vamos colocar uns 18% só. O resto não é tão radical assim, não. Aqueles que não são radicais, não caem na conversa radicalista, sabe? De terra plana. Não, a maioria dos conservadores que eu conheço, os liberais, são liberais mesmo. São conservadores, democratas. Isso é fundamental. A direita tem ganhado maior relevância? Com certeza absoluta. E, de fato, como meu colega falou, da mesma forma que tem algumas alas à direita muito radicais, tem também a ala da esquerda extremamente radical, que defende valores extremamente perigosos, que não são razoáveis para uma democracia e que, no longo prazo, geraria muito mais prejuízo para a população, para a qualidade de vida como um todo. Uma curiosidade a respeito disso é a questão das bets. As bets deveriam ter sido algo que jamais tinha que ter sido aceita se da forma com que o Lula fez, permitindo que, no longo prazo, ela conseguisse alçar tantos voos substanciais a ponto de conseguir 280 bilhões de movimentação. As bets vai gerar um prejuízo, já está gerando um prejuízo muito grande, como no caso de 4 bilhões. Então, essa linha que a esquerda às vezes adota do politicamente correto e a extrema esquerda também, causa também diversos prejuízos econômicos e no longo prazo é que é visto essa questão. Então, da mesma forma que tem a linha ideologicamente a esquerda extremista, tem também uma linha de direita também um pouco mais extremada. Só um ponto interessante, como eu disse aqui aquela hora, a nossa diferença, as diferenças que existem é de que, diferentemente de alguns países, por exemplo, Portugal, por exemplo, Bélgica, mesmo a Alemanha, a extrema esquerda no Brasil, extrema esquerda, aquela radicalizada, que quer de forma abrupta expropriar os meios de produção, vamos dizer assim, né? A linha marxista, porque a esquerda clássica comunista, ela quer expropriar os meios de produção, coletivizar a propriedade privada. São poucos grupos políticos que têm poder no Brasil. Pouquíssimos grupos desses que têm poder. Em compensação, a gente vê alguns grupos políticos radicalizados para a extrema-direita, com pensamento militarizado, ultranacionalista, teocrático, tradicionalista, que tem espaços, inclusive, no Congresso Nacional. Isso é bom ficar claro. Nós temos congressistas hoje, eu estou tentando lembrar algum congressista, não temos do PSTU, não temos do PCO, não temos esses congressistas, mas nós temos alguns congressistas que têm um discurso extremamente radicalizado para esse discurso dito de direita, sabe? Mas independente disso, discurso extremista, ele é sempre danoso para a democracia. Ok. Os candidatos Ricardo Nunes e Guilherme Boulos vão disputar o segundo turno na corrida pela Prefeitura de São Paulo. Os dois foram os mais votados neste domingo. Nunes teve 29,48% dos votos válidos e Boulos 29,48%. Agora eles voltarão a buscar a preferência do eleitorado
em 27 de outubro, quando ocorre o segundo turno. Durante a entrevista, os dois se mostraram otimistas. Vamos acompanhar. Mais de 2.000 agendas andando em cada canto dessa cidade, em cada subprefeitura, em cada distrito, em cada bairro, conversando, escutando, aprendendo, o que nos possibilitou essa boa avaliação de governo e algo que eu tenho muito orgulho de ser chamado em cantos da cidade de prefeito do povo. São Paulo pode muito mais do que é hoje, nas mãos de alguém que não tem o tamanho da cidade. É isso que vai estar em jogo, para todas as regiões, para todas as classes sociais. E eu quero aqui reafirmar esse compromisso. Nós vamos ganhar essa eleição e nós vamos, a partir de 1º de janeiro do ano que vem, governar para toda a cidade de São Paulo. Obrigado a todos, boa noite e bom... Muito bem, e olha só, em destaque aqui, né, Pablo Marçal também foi muito votado, a disputa lá foi acirrada. Eu não sei ao certo, vou até pesquisar e já trago a informação certinha para vocês, mas ele ficou com 28,15%. Foi 15 ou 13? Eu acho que é 15. Isso, 28,15%. Então a disputa realmente lá foi acirrada, né? Agora quero saber do doutor Moisés. Doutor Moisés, os que escolheram, os que votaram em Pablo Marçal, agora no segundo turno, para que lado vai? Então, a questão do Pablo Marçal, ele se tornou uma nova ala de pensamento que deve ser considerada. Porque você alçar 1.700.000 e poucos mil votos no maior colégio do Brasil é algo bem interessante, bem substancial. Os erros do Pablo Marçal foi relacionado a enfrentar tudo de uma vez. Ele atacou o Kassab, que é um dos presidentes mais importantes do partido. Ele fez, nos últimos dias da campanha, aquela questão do laudo. Então, todo esse contexto fez com que houvesse um enfraquecimento dele. Mas, teoricamente, percebe-se que a tendência é que a pessoa mais ao centro vá mais ao Nunes. Por quê? Porque o extremismo e o radicalismo do Boulos, apesar de que ele tentou dar uma equilibrada, dizer que ele não é favorável a determinados valores do PSOL, apesar de ele ter usado essa tática de ter mudado o discurso e a narrativa por um tempo, você percebe que muitas pessoas não engolem ele tão bem. É o mesmo contexto de extremismo. O centro tem a tendência de abarcar mais. Então, naturalmente, os eleitores do Marçal tem a tendência de ir para o Nunes, até porque ideologicamente o conservadorismo é mais semelhante a eles, apesar de alguns pensamentos extremados de alguns, você percebe que eles dialogam melhor do que o pensamento em relação ao Boulos, que é muito extremado, defende algumas coisas que é extremamente repulsiva para o conservadorismo. Em virtude disso, creio que o eleitorado do Marçal vá para o Nunes. Entretanto, está surgindo nas redes sociais aquele discurso, não, nenhum nem outro, tal, vamos ficar neutro. Um discurso extremamente errôneo, mas que já está surgindo. Não, vamos votar então o contrário. Então, a tendência é que os eleitores do Marçal vá para o Nunes, sim. Professor, qual a sua opinião? Quem vai ganhar no segundo turno? Eu já avisei. Inclusive, a sua escola eleitoral lá. Né? Eu já tinha comunicado aqui há meses atrás. Eu nunca erro previsão, prognóstico. Eu sempre acerto tudo. Se alguém quiser no chat aí me desafiar, pode perguntar que eu respondo. Política daqui 2 anos eu vou responder tudo. Eu falei que o Nunes ia ganhar a eleição. Tá? O Bolsonaro até disse numa entrevista, eu tenho que concordar com o Bolsonaro. Raramente concordo com o Bolsonaro, sabe? Não tem como concordar com o Bolsonaro algumas vezes, é difícil. Nossa Senhora. Mas eu concordo com o Bolsonaro. Por quê? Porque o Marçal ele perdeu para a rejeição dele. Tá? O Marçal tinha quase 45%, 46% de rejeição. É uma rejeição que inviabiliza qualquer projeto dentro do Executivo. Na proporcional, você pode ter rejeição. Tá? Os candidatos a vereador que foram eleitos aqui em Goiânia, a maioria das pessoas não votou neles. Elas não votaram neles para entrar. Você não precisa ter maioria no legislativo, mas na proporcional você precisa ter maioria, na executiva você precisa ter maioria simples. Então Marçal perdeu para rejeição. Grande parte desses eleitores, inclusive já há diagnósticos disso,
vão tender aí para o Nunes. Isso é fato. E por quê? Porque eles têm uma visão do Boulos, que é uma visão de que o Boulos ele tem essa conduta extremista. Obviamente que você analisar a conduta do Boulos e, de fato, o que significa um extremismo de esquerda, são coisas, às vezes, que talvez não batam. Por exemplo, a prática política do Boulos foi uma prática de movimento social. Ele é professor de movimento social. E o movimento social do sem-teto. Ou seja, nós temos na Constituição uma prerrogativa que diz que toda pessoa, toda propriedade ela tem que ter um fim social. Em São Paulo, hoje, tem mais apartamento e casa sem gente do que gente na rua. Então, se a gente fosse abrigar todo mundo, tinha casa para todo mundo. E o movimento é um movimento de pressão para que o governo faça isso. Ou seja, há visões sobre o Boulos que a população de São Paulo não quer. Tá? Então, por isso que ele tem dificuldade para entrar no executivo. Eu acho que o Boulos é um cara que, do legislativo, e dificilmente ele vai ganhar algum cargo no executivo. Agora, ele pode conseguir alguns apoios, claro, da Tabata, né? Mas mesmo alguns votos da Tabata tendem a ir para o Nunes. Porque o voto da Tabata, às vezes, é um voto também um pouco mais ponderado. Porque a Tabata é uma pessoa ponderada. Aliás, que grande liderança que a Tabata, né? Incrível como ela é ponderada. Ela é uma social-democrata puro sangue. Eu olho ela e falo, cara, isso é social-democracia. Isso é democracia do século XXI. Ela tem cara da Terceira República Francesa. Fantástico como ela. Ela sabe para que serve o Estado, aquela mulher lá. Fantástica. Okay. Enfim, então, cravando aqui novamente, Nunes vai ganhar a eleição e Marçal vai ser preso. Aliás, vai ser preso não. Marçal vai se tornar inelegível. Okay. Pode anotar, tá? Se alguém quiser fazer uma aposta com um amigo aí. Olha, o ex-presidente Jair Bolsonaro evitou entrar em confronto com Pablo Marçal, mas não escondeu de aliados o alívio que sentiu ao saber que o candidato do PRTB não foi para o segundo turno em São Paulo. Segundo publicação de O Globo, a portas fechadas, o ex-presidente celebrou a derrota do ex-coach, quando soube que ele estava fora da disputa. Vamos conferir. Não, sim, é mergulho de cabeça, tá? Porque tinha uma preocupação até que ponto eu de cabeça poderia atrapalhar. Agora a gente vai ver qual é a melhor saída. Esses votos do Nunes ficam com ele e vai ser disputado então o voto do Marçal, que, no meu entender, são majoritariamente de direita. Alguns ali estavam apaixonados por esse amor de verão com ele. Voltam para nós com toda certeza. Ok. Doutor Moisés Marcioni, o Marçal era um amor de verão? Então, a questão é o seguinte, o Marçal, ele trouxe dos Estados Unidos um modelo de política de lá. Aquela forma de fazer com psicologia, com estratégia de neurociência, com estratégias de marketing mais arrojada e com algumas condutas que é inadmissível. Ele acabou adotando condutas que é mais padronizada nos Estados Unidos. Porém, o Brasil ainda não está preparado para esse nível, mas já está indo nessa direção. Então, apesar de hoje nós termos um tribunal que é o TSE, que não tem nos Estados Unidos, não tem TSE nos Estados Unidos. Aqui no Brasil que tem essa figura icônica, né, do TSE, mas lá não tem. Então ele começou a adotar algumas condutas do super ultraman, aquela pessoa assim que foge um pouquinho do norte e que é aquele fora do sistema, aquele outsides. Então ele adotou essa postura. Como consequência disso, por ele não ter a questão de padrinho político, até atacar alguns partidos políticos, alguns caciques da política ele atacou. Além disso, ele falou algumas coisas que o prejudicou na questão da articulação. E mesmo se ele ganhasse, ocorreria talvez o isolamento político devido a algumas condutas que ele teve durante a campanha. Então, mas a fala do Bolsonaro, ele deveria tomar cuidado no aspecto, porque essa visão do Marçal é uma política que está surgindo. É uma forma de pensar que deveria ser considerada por ele. E ainda mais por eles terem valores e princípios mais assemelhados. Então, essa disputa, esse conflito que está havendo do Bolsonaro com o Marçal é ruim para a direita, porque dá meio que um racha. Entretanto, o prejuízo nessa campanha foi menor para o Marçal. Por que eu considero isso? Porque ele mostrou para o país quem ele é. Ele sem dinheiro público, ele sem partido político expressivo, sem tempo de televisão, sem tempo de rádio, ele fez um alvoroço
e caçou a rede social dele com quase 13 milhões de seguidores. Ele criou uma outra, em poucas horas tinha quase 2 milhões de seguidores. Então ele é uma força política que deve ser considerada assim. Apesar de que, devido a esse laudo que surgiu, pode haver algum prejuízo na questão da elegibilidade dele, sim. Por que pode haver? Porque ele lançar um laudo que já foi constatado que ele é irregular, pode prejudicá-lo e torná-lo inelegível, sim. Não sabemos como o TSE vai avaliar essa questão, não sabemos os próximos meandros da situação. Porém, vendo alguns artigos e algumas condutas que ele adotou, como a questão do uso do Twitter durante a eleição, que até o Alexandre de Moraes já está chamando ele para um depoimento hoje. Então, essas condutas podem freá-lo politicamente. Porém, eu acho um equívoco do Bolsonaro tentar tirá-lo da cena, sendo que ele é uma força política muito interessante para o conservadorismo. Professor José Elias, muito entendido aí da política, né? Qual a sua avaliação sobre esse comentário, né? Essa postura do ex-presidente Bolsonaro com relação a Marçal? O Bolsonaro, a fala dele é uma fala que é uma fala de receio, mas é uma fala estratégica. Por quê? Porque eu concordo também com o nosso colega, a gente está concordando em tudo hoje aqui, viu? Hoje não temos antagônicos, o que acontece aqui? Porque os dois são inteligentes, a gente estudou, é isso que é importante. Então é o seguinte, o Bolsonaro, ele enxerga que toda eleição municipal, ela é um laboratório de experiências para a eleição em âmbito nacional. O Bolsonaro sabe que o Pablo Marçal, ele tem um discurso que ele é um discurso realmente de outsider. É um discurso antissistema, que é o que o Bolsonaro adotou muito a partir de 2016, se colocando como candidato antissistema. De antissistema, o Bolsonaro não tinha nada, tá bom? Estava há 30 anos no Congresso, era do centrão do baixo clero, né? Mas ele se colocou como um cara antissistema contra tudo, contra a deturpação dos valores que estão aí. O Marçal também tem essa pegada. Só qual que é a diferença dele para esse bolsonarismo raiz? É que o Marçal, ele sabe utilizar a ideia do media training. O Marçal sabe se colocar para além dos interesses dos caciques partidários. Não é à toa que o Marçal foi candidato, quase sem nenhuma coligação. Não é à toa que o Marçal foi super bem votado, sem nenhum tempo de TV, e tendo 3 vezes o Instagram cassado, o Instagram suspenso. Ele me lembrou muito, sabe quem? A história às vezes se repete como tragédia, primeiro como tragédia, depois como farsa, tá? Ele me lembra muito Fernando Collor de Mello, em 88 para 89, o caçador de Marajás, homem bonito, bem atleta, era contra aquela política tradicional, partido inexpressivo, Fernando Collor, e era contra o comunismo petista. Aí ele foi lá e conseguiu ganhar no segundo turno. Se tivesse ido com o Brizola, teria perdido, mas foi com o Lula, ganhou no Lula no segundo turno. O Marçal tem essa pegada de trabalhar melhor as ideias de uma direita que está se desenvolvendo aí em várias democracias. Ou seja, o maior vencedor, para mim, das eleições municipais, tendo perdido a eleição, chama-se Pablo Marçal. Porque, inclusive, o PL, Valdemar Costa Neto, fez um convite para que ele saísse senador. Ele recusou. A ambição do Pablo Marçal é a presidência da República. E aí a questão, esses caciques partidários. Por isso que eu falo, gente, você fica brigando com seu amigo por causa de ideologia, não, o que manda é cacique partidário, é estrutura de poder. Eles não querem Pablo Marçal disputando em 2026. Vai ser interessante vê-lo. Olha, só para completar, nós vamos falar agora sobre o laudo, né, da Polícia Civil, o laudo apresentado por Pablo Marçal. Segundo a publicação do Estadão, se a Justiça Eleitoral reconhecer que o laudo usado por Marçal para atacar Guilherme Boulos, inclusive foi apresentado na véspera das eleições, né? É falso, como já atestou a Polícia Civil, ele pode se tornar inelegível por até 8 anos e enfrentar até 3 anos de prisão por crime contra a honra, além de responder pela falsificação de documento, cuja pena pode chegar a 5 anos de reclusão. Marçal pode ser enquadrado por crimes eleitorais, como o uso indevido dos meios de comunicação, injúria, calúnia, difamação eleitoral, falsidade documental para fins eleitorais,
divulgação de informação inverídica e até associação criminosa, conforme apontam advogados especializados em direito autoral. O advogado do candidato Pablo Marçal deu uma entrevista, né, comentando o caso. Vamos acompanhar. O atestado foi feito agora, né? Ou seja, até posterior à decisão a decisão do TRE mandando suspender suas redes sociais. Né? Ou seja, até a decisão não existia nenhum tipo de laudo. Mas ele não tem responsabilidade por fazer essa publicação nas redes? Não, ele publicou simplesmente o documento que ele recebeu. Mas sem comprovação nenhuma? Não, ele recebeu o documento e publicou na rede. Né? Então a questão do questionamento se era um documento falso ou não veio depois, né? E nós já agimos no sentido de buscar a veracidade do documento, ou seja, nós buscamos uma perícia particular daquele documento, é isso. Quem enviou para ele então esse documento? Ele recebeu pela mídia social. Olha, nós temos aqui a participação do João Pedro. O João Pedro diz assim: qual a lógica do Pablo Marçal usar um laudo falso? Ele é advogado. Será que ele fez isso de propósito e por quê? Doutor Moisés Marcioni. Então, a questão do Pablo Marçal, o que vai ser analisado é o dolo. Hoje o ponto crítico dessa conduta é a questão se ele teve a intenção de fazer aquilo. E se ele de fato, de quem ele recebeu, como ele recebeu, por que ele recebeu. E a questão de ter sido usado nessa véspera do pleito, e assim, com uma dificuldade maior, de uma urgência para ser analisado os documentos, eu acho que foi um erro crasso que pode ter custado a eleição dele. Eu creio que um dos fatores que mais contribuiu para a perca para ele ir no segundo turno, ele não ir para o segundo turno, foi essa questão desse documento. Devido aos valores conservadores de muitas pessoas ser correto, ser direito, e depois o Silas Malafaia vir com tudo para cima dele, apesar de ter muito tempo já falado, mas aí passou a ter um argumento muito substancial. Então as condutas do Marçal, apesar de eu achar que há uma possibilidade bem substancial da inelegibilidade, da prisão eu já acho mais improvável. Por que eu acho mais improvável? Porque tem que ser analisado o dolo, a gravidade, o prejuízo e outra. Foi uma injúria chamar uma pessoa de usuário de droga? Foi uma injúria? Foi uma difamação? Qual foi o grau dessa responsabilidade? Então, e como que foi esse recebimento? Então, são tantas coisas que tem que ser analisado para constatar de fato a falsidade documental, o uso indevido do documento, são muitos elementos. E essa fala do advogado aí, até um ato falho que a gente chama na psicanálise, de ele dar uma gaguejada na hora dessa segunda pergunta, aquilo ali mostra algumas coisas também. Que a defesa dele tem que ser melhor embasada em elementos concretos, mais substanciais. Porque da forma com que está indo, e com essa questão agora do possível uso do Twitter durante a campanha, se de fato for constatado isso somando-se às penas, eu creio que não dá a prisão. Eu acho muito, muito difícil. Mas torná-lo inelegível é mais provável. Mas vamos saber como o TSE vai analisar isso, como vai ser a somatória dessas penas, ainda mais por ser num período anterior à eleição, muito antes do dia da eleição propriamente dito. Então tem que ser analisado todo esse contexto. Mas prisão eu acho bem difícil em relação a ele. Professor José Elias, Pablo Marçal estaria sendo vítima de uma perseguição? O senhor comentou na sua fala anterior sobre o poder do centro, né? O poder que às vezes quer tirar ele, que realmente foi uma revelação, digamos assim, para essas eleições. Que inclusive essas eleições de São Paulo foram pautadas no exterior também, né? Então realmente foi um grande destaque. Ele estaria sendo perseguido? Não, de forma nenhuma. Eu acredito que a evidência corrobora aquilo que ele pratica. Então são atos publicizados, inclusive. E não só são 4 frentes que ele tem respondido, sabe? Inclusive a própria candidatura dele foi uma candidatura muito difícil, porque tinha uma outra postulante que reivindicou o espaço que era dele, sabe? Eu não lembro o nome dela agora. Então são várias questões que o Pablo Marçal ele está envolvido e que vai dificultar a elegibilidade dele daqui a 2 anos, independentemente do cargo. Então ele vai enfrentar obstáculos que têm a ver com a justiça, tá?
Obviamente, vamos deixar claro, nós temos problemas na justiça, claro. Agora, eu não posso aqui afirmar categoricamente que nós temos caciques partidários interferindo nas investigações policiais para prejudicar ele. É muito difícil falar isso. Não posso falar isso, sabe? Aliás, vamos evitar fazer isso, até porque nós temos muitas pessoas boas no Ministério Público, na Polícia Federal, na Polícia Civil. É um questionamento muito importante essa pergunta que você colocou, muito importante. Mas, em princípio, não dá para afirmar isso, sabe? Se fosse na Venezuela, daria. A questão da inelegibilidade, pessoal, por que eu acho mais provável? Talvez não. Vai depender de muitos aspectos ainda, de análise muito substancial. Até porque essa eleição, injúria, difamação e calúnia, como diz no vocabulário popular, né, não, doutor? Foi mato. Foi mato. Nunca vi tantas agressões, tantas injúrias, tantas calúnias, o tempo todo. Uai, que eleição você tinha visto ao vivo? Eu estava assistindo ao vivo, uma cadeirada ao vivo. Eu nunca tinha ouvido falar de um negócio desse. Então, essa eleição foi extremamente sui generis. Diante desse contexto, nós temos que ver como a justiça vai analisar. Porque atribuir a injúria, a difamação exclusivamente ao Marçal, talvez gera aquele desequilíbrio. Então vamos ver como vai ser analisado. Parece que chamou até ele de assassino, de homicida, usou algumas coisas que vão muito além. Então, diante desse contexto, temos que ver, até porque na campanha eleitoral foi injúria, difamação e calúnia, divulgando nas rádios, na televisão, foi algo natural. Nos debates você viu o tempo todo. É bananinha, é chatábata, é um monte de termos bem injuriosos. Professor José Elias, o nosso espectador aqui, ele questionou, né? Qual que seria o motivo por trás da apresentação deste laudo? Ele realmente foi... mediu os pés pelas mãos por somente jogar nas redes? Ou ele teve algum intuito? Qual o intuito se realmente ele sabia que o laudo era falso, se ele realmente falsificou o laudo? Qual que seria o intuito de propagar isso? É difícil saber. Alguns levantam algumas teorias conspiratórias de que ele fez isso propositalmente, tá? De forma a ser perseguido e justificar essa perseguição como mais uma afirmação antissistema. Por outro lado, ele é uma pessoa que ele cresceu na afirmação da soberania do indivíduo, na afirmação das conquistas individuais, na afirmação de que todo objetivo que você vai alcançar com fé, tá? Ele não é do tradicionalismo teísta, tá? Eu não vejo essa pegada ultra religiosa nele. Aliás, gente, só fazer um parênteses, como que Deus foi cabo eleitoral nessa eleição, né? É Deus pra cá, é Deus pra lá, Deus vai me ajudar aqui. Como se Deus estivesse olhando lá de cima, vou escolher esse ou aquele candidato para melhor iluminar. É um absurdo, um absurdo. Tem nada a ver com democracia. Então, como ele é um cara, um coach dessa pegada, seria difícil eu não provar aquilo que ele tinha prometido. Porque ele prometeu. Ele prometeu, queria apresentar as provas efetivas de que o Boulos tinha vinculação orgânica com drogas. E como ele viu que ele não tinha como numa saída, surgiu esse documento, ou ele, a gente não sei se forjou, não sei, e foi apresentado na rede. Então eu acredito que ele queria fazer cumprir a palavra dele. Eu acredito que tenha sido isso. Não sei. Cara, que questão difícil. Manda outra questão aí. Não sei. Então, é muito difícil mesmo. Difícil, né? Essa pergunta é muito difícil, mas a questão de que parece que ele quis sabotar a campanha, assim, no final parece muito estranho, porque não tinha lógica ele mostrar um laudo daquele se ele soubesse que era falso. Se ele soubesse que ele era falso, ele perderia eleitores conservadores, naturalmente, porque esses eleitores mais religiosos, os cristãos bem mais ortodoxos, eles não compactuam com a mentira, apesar de ser algo bem natural na política, mas eles acham e concordam que tem que ser tudo na verdade, tudo certinho. Ok, então, ainda falando sobre eleições, nós temos um novo termo, pelo menos para mim é novo, os Nepo Babies eleitos. Famílias com história na política costumam defender o seu legado. Os Nepo Babies eleitos, nós vamos conhecer agora quais foram os principais. Jair e Carlos Bolsonaro, filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, foram eleitos vereadores. Pedro Rousseff, sobrinho da ex-presidente Dilma Rousseff, foi eleito vereador em Minas Gerais.
Rafaela Fávaro, filha de Carlos Fávaro, ministro da Agricultura e Pecuária, está na disputa pela vice-prefeitura de Cuiabá. Gabriela Aguiar, filha do ex-vice-governador do Ceará, Domingos Filho, e da prefeita de Tauá, do Ceará também, disputa a vice-prefeitura de Fortaleza. Jorginho Seife, candidato, filho do senador Jorge Seife, ficou como suplente de vereador em Itapema, conquistando 286 votos, e Matheus do Vaguinho, sobrinho do atual prefeito de Belfort Roxo, no Rio de Janeiro, foi candidato para dar continuidade ao mandato do tio, mas perdeu. Vou começar essa rodada aqui com o professor José Elias. Professor, os Nepo Babies, eles teriam realmente herdado as qualidades na gestão, digamos assim, eles poderiam trazer mais do que as pessoas que simplesmente saem da área empresarial ou de alguma outra parte da sociedade? O Brasil, às vezes, nós temos uma tradição na cultura política brasileira de dar nomes novos a coisas velhas, tá? Essa é uma prática antiquíssima do Brasil. Basta você ver o período do coronelismo em chá de voto, tá? Da proclamação da República, durante a República Velha, a força que tinha, o peso da família, no continuismo da política, do nepotismo da política. Ora, longe de julgar o mérito e a qualidade individual de cada um deles, tá? Até colocaram o sobrinho da Dilma ali, botaram o sobrinho dela, porque tinha que colocar a Dilma, o sobrinho. O Bolsonaro, o pessoal fala do Bolsonaro, mas eu tenho o direito de colocar os filhos. Claro, todo mundo tem. Aqui, nós temos famílias aqui no estado de Goiás que têm nomes na política há muito tempo. A família Caiado está há quanto tempo na política? Nós temos vários candidatos a vereador e vereadores aqui que têm vínculos diretos com familiares que são da política. Então você passa de uma geração para outra. Isso, historicamente, no Brasil é problemático? Em alguns aspectos, sim, porque você gera uma perspectiva de política que ela é mais entrelaçada no interesse personalista. E você deixa, muitas vezes, de ser pragmático, de você ter uma política mais racionalizada, você ter uma política de dinamismo partidário, de organização horizontalizada. A ideia eu vou colocar meu filho, meu sobrenome, ele vai seguir o meu trajeto. Então, esse continuismo das tradições familiares é muito comum. Agora, o Bolsonaro, eu até parabenizo a família Bolsonaro. Cara, o Bolsonaro conseguiu colocar 4 filhos na política. A ceia de Natal deve ser muito massa, o debate de política. Tá o Eduardo, o Flávio, o Carlos, e agora entrou o Jair. Aliás, o Jair fez uma campanha excepcional. Ele basicamente não falou nada. Conseguiu ser eleito. O Jair Renan Bolsonaro. Ou seja, gente, a política brasileira é isso. É aí que eu te falo, independentemente do espectro político que você apoie, o interesse, para a grande maioria que está ali, é o jogo de poder. É o jogo do poder. Você tem que estar lá. A disputa é pelo poder. Tá? Então, não sou contra. Se tem previsão legal de você colocar seu filho, que você o faça. O crivo da urna, ele é unânime. Ele é fundamental. Você está na urna, você é o supra-sumo sacerdote da sua individualidade e do seu direito político. Se você quer votar num parente de alguém, ok. Inclusive, o genro do presidente Lula, ele concorreu também à prefeitura de Barra dos Coqueiros, na região metropolitana de Aracaju, em Sergipe. Só que ele inclusive, não conseguiu, né, efetivação. Isso. Inclusive, estava em andamento uma análise se a candidatura dele seria, como que eu falo? Correta? Se realmente poderia avançar, né? Deferida, essa é a palavra, justamente. Porque, segundo o parágrafo 7º do artigo 14 da Constituição, cônjuges e parentes de até 2º grau do presidente da República são inelegíveis, exceto se já ocuparem um cargo eletivo e concorrerem à reeleição. E, no caso, ele não se encaixa nessa exceção. Doutor Moisés Marcioni, esses Nepo Babies, eles trazem provavelmente uma bagagem, algo a mais a acrescentar à população? Deixa eu explicar o conceito de Nepo Babies para mim. Baby é bebê e o Nepo vem de nepotismo, ou seja, tudo os parentes, as pessoas bem mais íntimas até 2º grau. Então, a questão do presidente da República.
do ex-presidente, o Jair, ele trouxe todos esses, os filhos para a política e naturalmente eles foram sendo eleitos devido à grande influência do pai na política. Isso impacta diretamente na questão da concorrência, porque naturalmente, por ele ser mais conhecido, por ter mais influência, por saber os caminhos, as articulações, naturalmente esses filhos dos políticos têm mais chance de ascender politicamente, tem mais possibilidade de alcançar voos maiores. Por quê? Se o pai tinha grande influência, ele tinha os contatos, ele estava ali no meio, ele conversava com essas pessoas, é a questão do network. Se tinha um relacionamento legal, acaba que isso influencia sim nas articulações, em conhecer quem é as melhores pessoas para trabalhar por aquele candidato. Então, os Nepo Babies, eles são, apesar de ser algo muito natural, porque é aquela máxima, né? Filhinho de peixe, peixinho é. Então, assim como o Chitãozinho Chororó colocou a Sandy e o Júnior, né? O Chororó, especificamente, acontece também na política. Naturalmente, tudo isso, assim como um grande empresário deixa a empresa muitas vezes para o filho, assim também acontece na política. Então é algo muito normal acontecer, apesar de que, dessa forma, há um certo desequilíbrio sim, de forma que esses candidatos, esses filhos dos candidatos têm mais chance de ascender politicamente. Muito bem. E olha, a ministra Carmen Lúcia, presidente do Superior Tribunal Eleitoral, lamentou a falta de mulheres entre eleitos nas capitais. A declaração foi feita durante coletiva de imprensa após término do pleito. Vamos conferir. Eu fico triste de saber que numa sociedade que tem 52%, pouco mais de 52% do eleitorado e da população brasileira, que nós sejamos tão poucas ainda no cenário da participação política, que não é um bônus, é um ônus, mas também uma possibilidade de, pelos olhares das mulheres e dos homens, ter uma visão plural da vida, da realidade. Acho uma pena e acho mesmo muito triste, porque o desvalor que se atribui à mulher, a nós mulheres, é exatamente para que a gente não tenha a possibilidade de, em igualdade de condições, exercer os mesmos direitos, que seria de parceria, de conjugação, mas a despeito disso, nós ainda temos uma situação como essa. No primeiro turno, nenhuma mulher eleita, nas capitais dos estados. Muito bem. Antes de passar aqui aos debatedores, na minha visão, a igualdade aí na competição, na disputa, existiu. Tanto que na maioria das cidades nós tivemos candidatas mulheres e candidatos homens. Então, na verdade, a democracia que exerceu o papel de escolha. Então, né, não é uma ação da massa. É realmente a democracia que escolheu os representantes homens, vamos colocar assim no caso. Qual que é a sua opinião, doutor? Então, a questão é o seguinte, as mulheres, muitas mulheres, nós estamos num país que normalmente muitas mulheres são mães de família, têm que cuidar dos filhos, às vezes sem um cônjuge. Então, elas às vezes optam, muitas vezes, pela questão dos cuidados com os filhos, pelo investimento na família. Não estou dizendo que isso é uma realidade para todas, mas muitas, devido a esse contexto, acabam evitando a política. Por outro lado, tem a questão de que a mulher é livre para escolher em quem ela quer votar. E muitas vezes ela não se identifica com aquela mulher que às vezes é candidata. Ela se identifica mais com um candidato homem, o que é normal, é natural. Mas, naturalmente, percebe-se que a eleição de mulheres e candidatas mulheres é bem inferior ao homem. Creio que, provavelmente, não é certeza, tem que se fazer uma análise mais acurada sociológica, mas, olhando por esse ângulo, percebe-se que as mulheres optam muitas vezes por cuidar dos filhos, da família, etc. Professor José Elias. Eu não vou debater com a apresentadora, porque eu sou educado, tá? Mas em outra oportunidade nós vamos ter... Eu queria você lá daquele lado lá, tá? Pra gente debater. Essa questão do voto, ela é uma questão que deve ser analisada sob o prisma da ação social individual, tá? Eu, indivíduo, votando, mas sob o prisma também das inferências, a gente chama de inferências estruturais.
e é até brincadeira, eu falo isso na aula, são estruturas que são estruturadas e são estruturantes. Ou seja, elas atingem a gente de uma forma que a nossa conduta às vezes é orientada em certos sentidos. Exemplo disso, uma prática racista não é individualizada, é o reflexo de uma sociedade que é racista, porque tem toda uma estrutura por trás disso. O Brasil ainda é um país que enxerga a mulher em alguns lugares específicos à mercê de outros, ainda. Nós somos um país que ainda reproduzimos uma ótica machista que é estrutural. Para vocês terem uma ideia, a mulher só começou a ter direitos políticos em 1932. Olha que loucura, cara, olha que loucura, em 1932. O Brasil foi fundado em 1500, correto? 1932, tá? O novo Código Eleitoral. Então, grande parte dos partidos políticos que são ramificados no Brasil, as lideranças não são mulheres, são homens. A disputa partidária dentro dos partidos é uma disputa desigual. As mulheres têm poucas oportunidades de disputas internas dos partidos. Nós temos cota de gênero, tá? Não é cota para mulher, é cota de gênero. Mas tem partidos que têm dificuldade para preencher essas cotas, porque a sociedade, de uma forma geral, ela já coloca, já imputa à mulher certos locais que não são necessariamente na vida política. Tem mulher, gente, que tem dificuldade para arrumar um emprego e sair de casa para trabalhar porque o marido tem ciúmes. Eu estou falando de 2024. Tem alguém nos assistindo aí? Você conhece alguém que o marido não deixa a mulher trabalhar por ciúmes? Existe isso ainda. Então, com certeza, até a mulher ter que sair para a vida pública, abandonar, entre aspas, o filho e se dedicar a uma carreira que exige muito da individualidade dela para o público, para além do privado, a nossa sociedade ainda tem esse breque. Não é à toa que hoje existem aproximadamente 114 mulheres na Câmara. A subrepresentação feminina no Brasil é histórica. Como que muda isso? Não é de uma cabeça ou outra. Eu não posso chegar de maneira autoritária e falar: oh, você mulher tem que votar em mulher. Não é assim, porque você está restringindo a liberdade individual. É nós pensarmos em ainda mais políticas públicas, começa lá na educação, de mostrar que a mulher, o lugar dela onde ela quiser, e ela deve ocupar cargos de gerência. A mulher tem que ser diretora de hospital, diretora de escola, mulher tem que ser deputada, ministra do Supremo, mulher tem que ser apresentadora de jornal, tem que estar aqui como âncora, mulher tem que ser... Mulher tem que estar nos cargos de poder. Para finalizar, eu acho, agora, visão individual, nós teríamos um país muito melhor se nós tivéssemos mais mulheres no poder do que homens. Eu acho, tá? Mas o senhor concorda que tivemos muitas candidatas em todas as áreas? Então seria uma falta de preparo dessas candidatas? Na realidade, a candidatura em si, ela não envolve necessariamente você ter todo o capital político consolidado. E aí vem de uma lógica da sociedade que é violenta com as mulheres. A sociedade brasileira é uma das sociedades do mundo democrático que mais mata mulher por ser mulher, feminicídio. O Brasil é um país que a mulher morre por ser mulher. Fora a violência simbólica que está por trás daquilo que eu falei. Opa, peraí um pouquinho. Eu não consigo enxergar mulher liderando partido. Eu não consigo enxergar duas mulheres sendo âncora de televisão. Teve uma vez, só para finalizar, eu estava voando num voo da Azul, de Brasília para Ribeirão Preto, eram duas mulheres como pilotas, era uma campanha da Azul, temos que valorizar o trabalho feminino. Tinha caras do meu lado que estavam preocupados com medo, sabe por quê? Porque não tinha um homem pilotando. Eles externaram isso para mim. Nossa, cara, duas mulheres pilotando um avião, que medo. Espera um pouquinho, calma lá, calma lá. Dos alunos que eu tenho na faculdade, as melhores notas são das mulheres, ponto final. Olha só, nós já estamos chegando ao fim. As considerações finais do Dr. Moisés para a gente poder encerrar o programa. Muito obrigado mais uma vez aí você que nos acompanhou até aqui. Obrigado, Aline. Obrigado ao professor José Elias. Foi um prazer estar com você aqui comentando politicamente. E a você, se você quiser nos seguir nas redes sociais, Moisés Marcioni, tanto no Instagram quanto no Facebook. Professor José Elias, muito obrigada por participar do nosso debate. Sempre uma satisfação estar aqui. Inclusive com o Dr. Moisés, aprendi muito. Inteligência ímpar, vamos trocar umas figurinhas depois, né? Foi uma satisfação. Ok. A você que nos acompanhou, né? Como diz o nosso âncora aqui, Rafael Vasconcelos. Você que é suficientemente inteligente, tira as suas próprias conclusões. Debatemos diversos assuntos, né? Daqui a 20 dias nós temos o segundo turno das eleições. Reafirmo aqui, eu disse a semana passada e reafirmo, você precisa exercer o seu papel na democracia, o seu papel de escolher um representante para a sua cidade. E eu agradeço a sua audiência, eu agradeço a você que nos acompanhou, você que participou aqui do nosso chat do YouTube, muito obrigada. Não saia daí, a TBC tem muito mais a acrescentar ao seu dia. Até mais!